Oi, meu nome é Lives e hoje estou voltando com a série Uma Década, 10 Filmes. No último final de semana eu não postei nenhum vídeo aqui no canal porque eu tô meio que sobrecarregada de coisa da faculdade pra fazer. É final de semestre e eu tenho muita demanda pra entregar, inclusive agora. Mas estou gravando porque esse canal não se faz sozinho, não é mesmo? Dando continuidade à volta no tempo que eu estava fazendo, hoje estamos aqui para falar de anos 80. Muitos dos filmes que eu vou falar aqui eu assisti quando eu era bem criança e outros eu assisti quando eu já era mais velha, que nem no vídeo dos anos 90. Então, assim, podem se preparar porque vai ter coisa bonitinha e vai ter coisa mais pesadinha. O primeiro, começamos com O Iluminado, pra 1980. O Iluminado é um daqueles filmes que você passa as 2 primeiras horas falando: nossa, esse filme é chato ou é só conceito? Mas aí a última meia hora faz tudo valer a pena. Eu, pessoalmente, nunca li o livro do Iluminado, mas eu gosto muito do filme. Por mais que o começo dele seja meio chato. Tem muitas coisas icônicas, sejam cenas icônicas, sejam falas icônicas, sejam pessoas icônicas. E não temos como deixar de mencionar aquele hotel, né? Gente, tipo, o Kubrick fez história ali. Eu fui assistir esse filme pela primeira vez junto com a minha irmã. Então eu lembro que a gente tava na sala e ela dormiu, assim, tipo, apagou. E eu fiquei com dó de acordar ela, porque realmente o filme tava muito chato. Mas eu gostei muito dele e eu entendo o porquê de ser um clássico de terror. Tipo, o filme é fenomenal. Gente, não tem como você não lembrar da cena icônica do Jack Nicholson com a cara no meio da porta, ou o elevador abrindo e jorrando sangue, os corredores compridos e as gêmeas ali no fundo. É um filme de ícones, e eu acho que vale muito a pena assistir, por mais que ele seja cansativo. O segundo filme é de 1981 e é O Cão e a Raposa. Eu tenho uma memória muito distinta desse filme. Eu lembro que quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente ia pra casa da minha avó e a gente se encontrava às vezes com o meu primo ali. E minha avó tinha vários DVDs e a gente podia escolher quais DVDs a gente queria assistir. E normalmente era entre Peter Pan e O Cão e a Raposa. E eu lembro que toda vez a minha avó chorava quando a gente assistia O Cão e a Raposa. E, cara, é um filme muito bonitinho, mas muito triste. Que eu tenho certeza que se eu for pegar pra assistir hoje em dia, com a cabeça amadurecida, né? Porque quando eu era criança eu não entendia muito bem a seriedade da situação, eu acho que eu choraria também. Assim, a minha avó chorava, eu tenho certeza, porque ela sempre gostou muito de bicho. Mas quando você para pra pensar na história, é sensível. Tipo, um cachorrinho e uma raposinha que viram amigos e aí esse cachorrinho cresce e ele vira um cão de caça e ele é obrigado a caçar essa raposa. Cara, é muito triste. E é meio que um espelho de situações semelhantes que acontecem na vida real. Então, assim, quando eu era criança era um dos meus filmes favoritos, mas era um filme bem deprimente, eu não tinha noção do quão triste ele era. O terceiro filme é de 1982 e é E.T. Eu vou agradecer a minha irmã, porque eu não lembro qual foi o motivo, mas ela ficou obcecada por esse filme quando ela tinha mais ou menos uns 8 anos, assim. E aí que ela fez um aniversário temático de ET. E, tipo, eu nunca tinha assistido quando começou essa obsessão dela. Aí que eu fui assistir e, gente, eu podia até já ser meio grandinha, mas eu me caguei de medo daquela porra daquele ET. Eu lembro até hoje que eu tive um pesadelo muito vívido, assim, de que o ET me perseguia com aquele dedão de LED dele, jogando laser em mim, gritando: telefone, minha casa! Gente, foi uma experiência, tá? Mas não, esse filme é muito fofo. É um filme pra criança, é um filme bobinho, mas é muito bonitinho. E assim, se você olhar o filme sendo um adulto, você consegue pegar uma mensagem legal. Crianças, respeitem o diferente. E esse aniversário tema ET da minha irmã rendeu até passeio de bike no condomínio, tá? Depois de alguns anos eu superei o meu medo pelo ET e hoje em dia eu só acho um filme muito mágico. Pode até ser um filme comercial, mas ele é muito bonitinho, guys. Já virou clássico pra mim e eu gosto muito dele. Agora vamos sair de filmes fofinhos e vamos para uma coisa um pouquinho mais pesada. Para 1983 nós temos Videodrome. Esse filme é para os freaks.
Basicamente, eu estava no TikTok ano passado e eu meio que trombei numa conta de uma pessoa lá que fala muito sobre filmes de terror. Eu vou deixar o arroba aqui, caso vocês queiram seguir. E aí que essa pessoa estava falando sobre Videodrome. E eu falei, vou ter que assistir. Gente, eu não tava preparada, mas valeu muito a pena. É um clássico terror com elementos psicossexuais, que todo mundo que gosta de terror sabe que é um negócio extremamente presente. Todo terror tem meio que uma subtrama levemente erótica. E esse filme não é nem uma subtrama, o negócio tá ali, ó. Snuff filme, fetiche, buraco em forma de vagina na barriga do protagonista. Eu não sei que drogas o Cronenberg estava usando quando ele escreveu e dirigiu esse filme, mas eu agradeço por quem forneceu elas a ele. Que assim, Videodrome, além de ser um filme de terror psicossexual e body horror, ele na verdade fala sobre a mídia. É um filme que depois eu até pensei em usar num trabalho de uma matéria minha da faculdade, mas acabou que eu provavelmente não iria conseguir convencer o meu grupo a usar esse filme de exemplo, então eu fiquei na minha. Mas esse filme fala sobre o impacto da mídia no comportamento do ser humano. Assim, de forma primordial, é sobre isso que ele fala. E eu gosto muito dele. E assim, não me fala que o nome Dr. Oblivion não é a coisa mais cante que já foi servida num filme. Mano, o cara literalmente só falava ali pela telinha de uma televisão e servia. E pra mim isso é o suficiente. Pro ano de 1984 temos A Hora do Pesadelo. Mais um do meu divo Wes Craven. No vídeo passado eu trouxe Pânico e hoje eu trouxe A Hora do Pesadelo 1. Não que eu não goste dos outros, tem outros da saga que eu gosto, mas tem uns aí que não dá pra engolir. O primeiro se tornou um clássico do terror. Não é todo dia que você sonha com um cara inteiro queimado com lâminas nos lugares dos dedos vindo te matar. E eu acho muito legal como ele conecta o mundo onírico ao mundo real. E assim, vamos concordar que o Freddy Krueger é tipo uma entidade muito foda. Até nesse primeiro filme, quando a gente não tem muito desenvolvimento dele, a gente já acha ele da hora. Da hora como monstro. Porque quando ele tava vivo, né, ele meio que fazia mal a criancinhas aí, né? Mas como um monstro de terror, é muito foda. E acho que todo mundo que se preze, que gosta de terror, já assistiu A Hora do Pesadelo. E se não assistiu, vai assistir, vai fazer sua lição de casa que eu tô mandando. Pra 1985, temos outro filme que conheci graças à minha irmã mais nova, O Clube dos Cinco. Tá bom que esse filme tem uns clichêzinhos aí de, a popular, a gótica, o nerd, o esportista e o bad boy. Mas é um filme muito legal e que eu acho que é até meio avançado pra época dele. Claro que tem umas coisas bem da época, né? Tipo, você descaracterizar a menina alternativa, colocar ela com roupa de padrão e falar que magicamente ela ficou bonita. Mas esse filme também fala sobre coisas que não eram faladas na época. E é por isso que eu gosto tanto dele. Claro que tem todo o fator amizade improvável, que eu gosto muito disso. Tem os momentinhos engraçados entre eles e o diretor da escola. E tem momentos extremamente sensíveis entre os personagens, onde eles desabafam sobre coisas tristes das próprias vidas. E ao longo desse único dia de detenção, a gente vai acompanhando como eles se transformam de estranhos para amigos. Claro, o final é aberto, a gente não sabe se eles vão se falar de novo depois dessa detenção. E assim, vamos falar da trilha sonora? Não tem como falar que Don't do Simple Minds não foi feito para esse filme. Na minha cabeça combina demais, eu gosto muito. E é uma música que eu já gostava antes de conhecer o filme, quando eu assisti o filme eu comecei a gostar ainda mais. Tipo Head Over Heels em Donnie Darko. E por falar em música, em 1986... temos Labirinto. Não Labirinto de Pan, Labirinto, o do David Bowie. Esse filme eu assisti mais velha já, por mais que seja considerado um filme infantil. Eu assisti ele mais velha por indicação da Girl on Film, que é uma youtuber que eu falo constantemente aqui nesse canal. Mas por indicação da Girl on Film eu fui atrás e eu assisti esse filme. E cara, como valeu a pena. Primeiro que tem a porra do David Bowie, né? E se você não gosta do David Bowie, você tem mau gosto. Mas é um filme
que quando você para pra prestar atenção, ele fala de umas coisas muito bizarras. Tipo o personagem do David Bowie, que é um adulto se sentindo atraído por uma criança. Claro que quando você é criança, você não percebe muito essas coisas. E na época também, sei lá, talvez fosse mais normalizado. Mas ainda assim é esquisito pra caralho. E todos aqueles bonecos, aqueles fantoches, né, que eram as criaturas ali daquela terra mágica, eles são muito assustadores, cara. Eu não sei como uma criança nos anos 80 assistiria aquilo sem ficar com medo, honestamente. E eu gosto muito desse filme pelo fato de ele ser um filme de fantasia. Eu gosto muito de coisas de fantasia, seja livro, seja filme. Eu gosto dessa vibe mágica. Não é à toa que minhas classes favoritas em RPG são, tipo, em D&D, um mago, e em Ordem Paranormal, um ocultista, por exemplo. Eu adoro RPG do Shelby. Então, eu gosto de soltar poderzinho. Então assistir um filme de fantasia com toda essa vibe dos anos 80 e com o David Bowie é um negócio que eu gostei muito. Pra 1987 temos Os Garotos Perdidos. Pra quem tava acompanhando a parte de pré-produção do meu curta, que é o Aperreio de Sangue, a gente fez um post de apresentação de todo mundo da equipe e a gente tinha que falar quem era o nosso vampiro favorito e nosso filme de vampiro favorito. Como já tinham falado sobre o filme de Nosferatu de 22, que é o meu fave, eu tive que escolher outro. Então eu coloquei Os Garotos Perdidos. Gente, um filme de vampiro com a estética dos anos 80. Não tinha como ser ruim. Tem um outro youtuber que eu curto muito, que também é gringo, o nome dele é Zane Parker. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Ele fez um vídeo maravilhoso sobre Os Garotos Perdidos. Assim, tudo bem que ele falou super mal do filme ao longo do vídeo inteiro, mas eu adoro o vídeo mesmo assim. Se você souber inglês e tiver paciência para vídeo comprido, eu recomendo que você assista. Esse filme é muito legal porque tem de tudo. Tem o irmão mais velho se tornando um vampiro e estando confuso com essa situação e gostando de uma menina também, e é por isso que ele foi atraído pra gangue dos vampiros, enquanto tem um irmão mais novo que conhece duas outras pessoas que são viciadas em quadrinhos e eles ficam tentando descobrir quem é o vampiro ali da situação, e é muito engraçado. Por mais que seja um filme que é até considerado de terror, na real eu acho ele bem humorístico. E eu acho que vale muito a pena você assistir. Até se você não gosta de terror, justamente por causa disso que eu falei. Eu acho ele muito engraçado. Claro que tem momentos levemente assustadores, momentos tristes no filme. Mas é isso que eu acho que deixa ele tão legal. É um filme extremamente plural. Para 1988 temos Elvira. Perdão, mas se você é alternativo, gótico, emo, tanto faz a vertente que você é, e você nunca assistiu Elvira, você está sendo alternativo errado. Eu nunca vou esquecer um dia que eu tinha saído do cursinho ano passado e eu tava andando pelo centro da cidade ali e eu simplesmente vi uma Kombi preta com um adesivo da Elvira. Mas não era qualquer adesivo, era um adesivo enorme assim do lado da Kombi. Elvira, a Rainha das Trevas é um filme muito divertido. Que por mais que seja considerado de terror, na verdade eu acho que ele é uma comédia também. É tipo uma mulher alternativa segura de si, chega numa cidade pequena e extremamente puritana e ela vai lá e entrega. Sem falar da mudança que esse filme fez na vida da Cassandra Peterson, que é a mulher que fez a Elvira. Antes, ela não sabia nem se esse trabalho ia dar algum tipo de dinheiro pra ela. Mas a imagem da Elvira é o que sustenta ela até hoje. E ela fica muito feliz por isso. Eu sou muito fã de drag queens, então constantemente vejo drags homenageando a personagem da Elvira. Eu adoro. E vi muitas entrevistas da Cassandra com outras drag queens. E dela falando dessa trajetória que ela teve de fazer a personagem, como essa personagem mudou a vida dela e como ela é muito grata ao que aconteceu com ela até hoje. Então dizer que eu recomendo esse filme é dizer pouco. Eu recomendo muito esse filme. Não só para os divos alternativos do meu canal, mas para todo mundo. Porque nesse canal acolhemos a todos, até mesmo aos padrões. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, para 1989, nós temos A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu vou dizer que esse filme mudou a minha vida. Acho que assistir esse filme foi uma das primeiras vezes que eu me vi em um filme, sabe? Ao mesmo tempo que eu me via no Neil, que era apaixonado pela arte, mas se via obrigado a largar isso de lado, eu também me via no Todd, que era um menino tímido, que não tinha força pra fazer as coisas que ele gostava por medo de julgamento. Então eu assisti esse filme
filme e ver a interação que esses dois personagens tinham foi uma experiência mágica, assim. É um filme que até hoje me destrói. E é um filme que não tem como você não sair destruído, principalmente depois da morte do Neil. A gente tem que concordar que todos os atores que participaram desse filme são extremamente talentosos. Inclusive, um beijo pro Robin Williams. Descansa em paz, Robin Williams. Mas cara, esse filme é muito bom. Eu recomendo ele pra todo mundo que tem algum tipo de conflito interno com o que quer fazer e com o que as pessoas esperam que você faça. Porque assim, se eu fosse fazer o que as pessoas esperavam que eu fizesse, eu provavelmente estaria cursando medicina ou odontologia. Coisas que eu não faria nem se eu fosse pagar 500 milhões de reais. Porque minha vida é arte. E eu não tenho como deixar isso de lado. E não me levem a mal, gente. Máximo respeito para os profissionais de saúde. Mas não é algo que eu conseguiria fazer. Porque assim, eu nasci pra arte, a arte nasceu pra mim. Não tem escapatória. Ser uma pessoa criativa numa sociedade em que cada vez menos a criatividade é valorizada é algo cansativo. Mas são filmes como esse, que até hoje são favoritos de muitas pessoas, inclusive da minha idade, que me dão um pouquinho mais de esperança. Por mais que ele seja extremamente triste, ele passa pra gente a mensagem de que a gente não deve ficar esperando as coisas acontecerem. Mas enfim, né? Eu acho que pros filmes de hoje é isso. Eu ainda não sei até quando eu vou continuar fazendo essa série, porque eu tô começando a enjoar de novo. Gente, me perdoem, eu sou uma pessoa de ciclos, eu preciso ficar encontrando coisas novas pra fazer. Mas por enquanto eu tô continuando esses vídeos porque é o que tá sendo mais fácil pra mim equilibrar com as demandas da faculdade. Vão me mandando aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais algumas dicas do que vocês querem ver aqui no canal. Seja review de algum filme específico ou seja um conteúdo diferente que você quer ver aqui. Eu primariamente falo de cinema, mas se vocês quiserem eu posso falar de outras peças audiovisuais aí, seja série, seja alguma coisa da internet, seja videogame. Escolham aí, porque eu sou uma pessoa das mídias. Eu consumo qualquer formato. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo e que tá apoiando, por mais que às vezes eu fique sem postar. Gente, desculpa ficar sem postar, isso acontece às vezes por causa de demanda da faculdade. Isso também acaba impactando na duração dos vídeos, então esses vídeos recentemente estão menores porque eu tô com muita coisa pra fazer. E eu preciso tentar ser mais ativa nas outras redes sociais, mas é que às vezes só não dá tempo. Mas é isso, até o próximo vídeo e tchau!